minha tia também, tem a tia Márcia, que é conhecida também como uma guerreira da educação rural, que dava aula, só para vocês terem noção, ela dava aula primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, tudo ao mesmo tempo, e ainda era merendeira. Mas aí, que hora que ela dormia? Servidores na educação, quer dizer, metade da prefeitura. Quantos servidores? 3.200. É muita gente. É metade da prefeitura, né? Você vai gerir isso tudo? Sim. 65 unidades, são 50 creches e 25 escolas, mais os convênios e parcerias que você tem. Muito bem, chegou mais um episódio do Café com Manteiga e nesse episódio nós vamos falar de educação. Aliás, nós vamos falar de educação do nosso município, né? Da Secretaria Municipal de Educação do nosso município e essa nova gestão que está chegando, né? Que chegou agora a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2025. Aí, segundo consta, foi pelo menos o que o prefeito Paulo Ney disse, que é uma das secretarias que ele tem prioridade, né, para essa gestão. E nós vamos falar exatamente dessa prioridade, como anda o estudo, né, como andam as estruturas, como andam os nossos alunos, né, nessa correria toda de estudar, né. O nosso convidado é empresário, ele é natural de Passos, ele é fundador da Leve Educa, né, uma empresa de desenvolvimento tecnológico voltado para a educação. Ele vai falar dessa empresa daqui a pouquinho para a gente. Nós vamos falar de desafios, vamos falar de tecnologia do aprendizado, nós vamos falar de outros assuntos, vários assuntos ligados à educação do nosso município, né? E o nosso convidado, você sabe perfeitamente quem é, né? Tudo bem contigo? Sim, Marquinhos, estamos aí de volta. Podcast Café com Manteiga, hoje recebendo uma pessoa que é muito importante porque vai levar para as nossas crianças e aos jovens da nossa cidade e até da região, educação. Conosco, Marcos Vinícius Lemos. É isso. O Marcos, que começa agora como secretário, como é que é essa sensação, Marcos? Aliás, seja bem-vindo. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, Manteiga e Deus, conheço de um bom tempo. É um desafio, né, assumir a Secretaria de Educação, e veio de um convite muito natural do Paulo. Como alguns sabem, eu não tenho partido nenhum, não que ter um partido é desmérito, mas eu não tinha uma atuação política. Quer dizer, você não tem nenhuma ligação com a política. Ligação, né? Política, não fiz campanha para nenhum candidato, e sim tem uma relação com o Paulo de respeito de muito tempo, a gente se conhece, sempre se deu bem, e esse convite partiu depois da eleição. Isso quer dizer que o convite que chegou até ele foi um convite 100% técnico, né? Exatamente isso que eu ia falar, mano. Nada político. Eu falo que nem foi um convite, foi um conclave. E espero que não vire para esse lado também, né? Eu vou chamar de outra coisa, vou chamar de convocação técnica, né? Igual o técnico da seleção brasileira. Escala quem vai em qual lugar e qual posição. Exatamente. Eu falo que foi um conclave, porque não foi um convite no dia 1. Conclave, ó. Foi uma série de conversas, quase 4, 5 encontros que a gente teve, e em nenhum momento surgiu o convite, ele foi se tornando natural ao longo do tempo. Muito bom. Então esse que foi o processo um pouco aí, para quem tem essa curiosidade. Ô Marcos, você é de Passos? Eu sou de Passos, mas sou cidadão pós-caldense, recebi o título de cidadão. Há quanto tempo? Eu fiquei 2 temporadas, igual Netflix, fiquei 2 temporadas. Fiquei uma quando eu fiz faculdade, eu fiz administração de empresas aqui na PUC. Veio para estudar? Vim para estudar, com 17 anos, aí eu fiz carreira depois em São Paulo, multinacional, e depois eu voltei para cá em 2015. O que você cursou na PUC foi? Administração. Aí fui fazer carreira em São Paulo, em multinacional, fiquei lá 10 anos, depois eu vim, coisas do destino, vim fazer consultoria aqui em Poços para atender um cliente, e acabei ficando e acabei voltando para Poços. Pois é, você que está nos assistindo, nos ouvindo, deve pensar, mas ele é um administrador de empresas, é de São Paulo, Parará, e hoje ele está um gestor na área de educação. Como é que é isso? Ele vai, no decorrer do nosso papo aqui, você vai entender como é que o Marcos Lemos chegou na Secretaria de Educação. Aliás, chegou a um convite, mas como ele partiu e o porquê que ele partiu para esse segmento, né, Marcos? Até porque se a sua mãe é uma professora, né? Sim, minha mãe é professora, minhas tias todas são professoras. Eu tenho um tio que é engenheiro da Embraer,
E as outras 6 irmãs da minha mãe são professores do ensino público de Minas Gerais. Então já deu para perceber que o cara tem educação na veia, né? Mas você usou uma palavra muito importante aí, Marquinhos, muito importante. A palavra gestor. Sim. Porque, na verdade, o secretário de Educação é o gestor da educação do município, antes de tudo, não é isso, Marcos? O gestor de educação, e educação ela é multitarefas, porque você tem infra, você tem tecnologia, você tem logística, transporte, alimentação, tudo isso dentro da Secretaria de Educação. Ô Marcos, antes da gente chegar na secretaria, vamos falar um pouquinho dessa empresa que você fundou, que inclusive é inspirado na sua mãe, né? Sim. Que é uma professora da rede pública de ensino, né? De Minas. Como é que é isso? Fala um pouquinho desta Leve Educa. Tá. Minha mãe sempre foi uma professora que tinha poucos recursos dentro da sala de aula, porque era uma professora de ensino fundamental do estado de Minas, numa escola que tinha crianças de vulnerabilidade social, lá em Passo. Então ela usava muito elemento de ludicidade para levar a educação. Então ela usava resto de potinho de iogurte, de rolo de papel higiênico, para criar os instrumentos para uma educação lúdica, principalmente na alfabetização. Então, minha infância inteira foi dentro da sala de aula. Minha mãe me usava de mão de obra, eu brinco com ela. Então, eu estudava de manhã e ela me levava para a sala de aula dela à tarde. E eu ajudava ela nessas atividades. E minha tia também, eu tenho a tia Márcia, que é conhecida também como uma guerreira da educação rural, que dava aula, só para vocês terem noção, ela dava aula primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, tudo ao mesmo tempo, e ainda era merendeira. Mas e aí, que hora que ela dormia? Não, mas o difícil é você separar as idades, as faixas etárias. Exato, tinha uma sala. Tem isso, né? Então, um documentário que a gente fez, tá no YouTube, ela dava primeiro e segundo numa sala. Quem fez esse documentário, Marcos? Foi a minha empresa, Leve Educa, um pouco para contar a origem dela. Aí ela tinha uma sala primeiro e segundo ano, terceiro e quarto, outra sala. E a cozinha no meio. Então ela passava uma matéria, corria para outra sala, passava a outra e fazia a refeição. E nas férias a gente ia para lá ajudar também, porque ela não podia dar as férias para os alunos dela, porque os alunos eram filhos de colonos. E fazenda não para, né? Sítio não para. Então eles continuavam indo para lá. Legal. Nas férias. Então ela usava nós também de mão de obra educacional, porque os sobrinhos iam para a fazenda para trabalhar na recreação dessas crianças nas férias. Uma curiosidade, nesse tempo todo, corre numa sala, mexe lá o lanche, vai na outra sala e volta, nunca queimou o lanche da molecada, não? Não. Ela tinha uma habilidade, e até hoje ela dá aula, claro que hoje a estrutura da escola é muito melhor, mas até hoje ela dá aula numa cidade muito pequena, que chama Ponte Alta, no distrito de Delfinópolis. Ainda está lá? A minha mãe já aposentou, minha tia continua. Sua tia. Sua mãe está lá, mora aqui ou mora lá em Passos? Minha mãe mora hoje em Poços. Em Poços? Tá. Quando eu mudei pra cá, depois então ela veio. hoje ele é Poços Caldense, torce todo mundo, quer dizer. Poços Caldense de coração, né? Mas você é paciência de nascença. De nascença, né? Eu já morei em Passos. Você quer terminar o curso? Você não contou isso. Depois eu conto com calma. Se eu conto daqui a pouco. Eu só fui programa essa pergunta a eles. Eu corri trecho a vida inteira, né? Você é trecheiro, né? Eu fiz essa pergunta, mas justamente para as pessoas saberem exatamente quem é o nosso secretário de Educação, né? Qual é a sua origem. É importante as pessoas saberem quem são as pessoas que estão gerindo o nosso município, que estão trabalhando no nosso município, né? Sim. De como eles vieram, essas pessoas e tal. Por isso nós fizemos esse convite para vocês e ficamos muito satisfeitos que você tenha nos atendido. Meu Deus, você pode ficar à vontade, meu irmão. Manda. Primeiro eu só quero justificar essa palavra trecheiro. Meu pai era militar, então ele não parava em cidade nenhuma, era sempre transferido de um lugar para o outro. E depois, quando eu formei em engenharia, também fui trabalhar numa empresa de construção civil, na Andrade Gutierrez. Então, a gente chama de correr trecho. Você é um nômade, né? Já fui, eu já não sou mais, já moro há mais de 33 anos. Mas, Marcos, você falou uma palavra interessante. A sua tia ensinava de uma forma lúdica. Essa palavra lúdica, eu comecei a entender o sentido dela há pouco tempo atrás. E se você pode me corrigir, por gentileza, se eu estiver equivocado, lúdico é uma forma inusitada, assim, mais extrovertida de ensinar, seria isso. Você agregar alguma coisa à técnica do ensino, seria isso? Você trazer elementos de mais fantasia, de contação de história. Sim, e não só aquele negócio no quadro, giz, negro e tal. Você acha que a criança ou o adolescente usar o smartphone, o iPhone na escola é uma forma lúdica?
Eu acho que dentro da atividade de aprendizado, sim. Agora, assistir aula com o YouTube ligado para fazer outra coisa, não. Mas como é que você vai fiscalizar isso? Hoje, né, as escolas, algumas já estão com essa prática de recolher o celular na sala de aula. Tem uma caixinha, até um instrumento bem simples. O aluno chega, deixa o celular na caixa, ele só é liberado na hora da atividade. Eu achei que você bloqueava lá no Wi-Fi, lá no roteador. Você pode bloquear, mas aí, se o aluno tiver pacote de dados, ele continua usando. Você recolhe o dispositivo, Sei. deixa na entrada da sala e só é liberado quando tem atividade. Se não tiver, ele só pega no final da aula. Você já passou por isso, Marquinhos? Não, na minha época não tinha nem esse. Eu fui numa entrevista coletiva com o governador de São Paulo, recolheram os celulares. Ah, não, mas aí. Mas isso, aí que eu vou pegar o Marcos aqui numa outra pergunta. Mas não quer dizer que você possa ter dois. Eu acho que toda regra pode ter uma brecha, né? Mas o professor percebe, né, em sala de aula, tá. o aluno olhando para baixo e vai recolher e vai adverter, né? Então, mas a gente está assim, na escola pública, né? Muitas vezes os nossos alunos dificilmente pode ser que tenham condição de ter dois dispositivos, né? Então, mas é um desafio, E você, como é que você vê isso daí? Isso. Boa pergunta. Eu acho que tudo é equilíbrio na vida, tudo. A alimentação é equilíbrio, o trabalho é equilíbrio, tudo é equilíbrio. O aluno, se ele puder usar o celular, hoje é algo natural para ele. Nós aqui não, né? Nós fomos digitalizados. A maioria, quem está no ensino hoje, tanto infantil como no ensino fundamental e até no ensino médio, nasceram já digitais. Então é como se fosse uma extensão do braço, o dispositivo. Mas tudo em excesso é normal. Tá? Na década de 70, fumar dentro do avião era normal. Hoje é algo impensável. E até lugares públicos, né? Se você acabava de almoçar, você de cigarro, ficava fumando no restaurante. No avião, né? Pensa que loucura, né? As pessoas fumavam dentro do avião. E era separado entre a coluna direita e a esquerda. O fumante, a fumaça não tinha. O perigo é o cara resolver fumar lá fora, no avião, né? Mas o celular, eu acredito que é a mesma coisa. A gente vai chegar num ponto, mas não só, tô dizendo do estudante, na nossa vida, que vai ser algo combatido, use com moderação. Porque o celular em excesso está causando uma série de problemas, né? Agora só tem um probleminha aí nesse assunto todo, porque você pode coibir o uso do celular em sala de aula. Depois a gente queria aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Mas, por exemplo, na minha época, que eu estudava no primário, no ginásio, né? Que hoje chama primeiro grau, existiam os trabalhos para você fazer em casa, sobre história, geografia. E você tinha que pesquisar na Barça, nas enciclopédias, você tinha que gastar fosfato nisso. Hoje você põe na inteligência artificial e te dá o trabalho pronto. Eu acho que é esse o prejudicial, né? Na verdade, você não vai regular, né, Ideu? Você vai deixar isso livre. O que você tem que mudar é as ferramentas de aprendizado dentro da sala de aula. Se você coloca tudo hoje no chat GPT, ele vai te dar uma resposta. Agora, o que ele não dá resposta ainda? Para emoção, para a criação de alguns cenários que precisam, né, de um ponto de trabalho em conjunto. Vou te dar um exemplo prático, vou tentar trazer isso para um lado prático. Uma matéria, uma prova assinalada, um trabalho que você tem que assinalar respostas de múltipla escolha, ou até mesmo desenvolver um texto ali, uma síntese, isso a inteligência artificial faz. Mas debater e discutir um projeto dentro de sala de aula já é mais difícil. Você pode usar ele de apoio ali, mas se você tiver que usar o seu discurso, criar uma situação naquele momento. Então, a educação vai ter que ser adaptada. Quando você vai em grandes escolas hoje de vanguarda, que tem no mundo e até em São Paulo, a gente tem hoje escolas até da rede privada, que são as melhores do mundo, se trabalha muito em projetos, se trabalham com uma abordagem trazendo resoluções de problemas cada vez mais reais e assim por diante. Então, tem que ser adaptado. Agora, é engraçado, esses dias não foi nem que imposto, foi até antes eu ser convidado para ser secretário de Educação. Eu tenho um aluno, que é do nosso ciclo de convivência, assim, da família, e ele usa o chat GPT para ajudar o professor a fazer o exercício e depois ele já faz as respostas. Então, peraí, não entendi muito bem, Marcos. Mas ele ajuda o professor? Ele tem um professor não na nossa rede, tá? Isso aqui já dentro daqueles casos que os seus amigos te contam, né? Tá, ninguém tá assistindo. Aqueles casos que os amigos te contam. Tipo,
O próprio aluno estava ajudando o professor a fazer a avaliação no chat GPT. Só que ele ajudou a fazer a prova, ele ajudava também nas respostas. Né? Isso não é aqui em Poços. Foi até lá um caso lá da Serra da Canastra, que eu estava lá junto da minha família, e eu vi isso acontecendo, porque o professor tinha dificuldade com a ferramenta. Então o próprio aluno estava ajudando o professor. Só que... Não, mas esses meninos hoje eles têm muito mais ciência da tecnologia do que muitos professores, não vou generalizar, do que muitos professores, e muito mais do que nós, que estamos na mídia, na imprensa, e nós que trabalhamos com isso praticamente no dia a dia, mas não somos especialistas nisso, né? Então, mas eu vejo assim que a tecnologia, essa ferramenta, hoje ela está para a criança que chega na escola, assim como estava para nós o lápis, borracha e uma caneta. É só questão de adaptação, de pegar e tal, porque os moleques eles já nascem, né? Eu acho que a facilidade é muito grande, né? Você tem que usar isso como seu amigo, não como seu inimigo. E você, eu vejo você como um grande conhecedor de tecnologia, né? E principalmente de inteligência artificial. Mas eu quero saber o que você acha disso tudo. Por exemplo, a inserção da tecnologia na educação, principalmente nesse sentido de usar um tablet, de usar um computador dentro da escola, e o celular, que eu acho que é o que mais grave, vamos dizer assim, por de repente estar na mão de uma criança. Quero saber o que você acha disso tudo, dessa tecnologia dentro da sala de aula. Eu acredito que bem usado é fantástico, porque consegue trazer elementos de aprendizado que dificilmente o professor vai conseguir sozinho com uma lousa e um pincel ou um quadro de giz. Por exemplo, se você consegue, usando a inteligência artificial ou usando a tecnologia, mover um cubo e mostrar o cálculo de área utilizando um cubo projetado em 3D, é muito mais fácil o aprendizado do que o professor tentar fazer isso. E é mais lúdico também, né? Muito mais lúdico. Eu acho que é esse que é o ponto. E desenvolver as habilidades humanas, né? Raciocínio lógico, interpretação, porque a alfabetização é uma coisa. Interpretar um texto e sair de lá com uma conclusão, com uma opinião, é o mais difícil. Fazer uma fórmula matemática, ela é possível, você aprender, desenvolver. Agora, raciocínio lógico. Desenvolver raciocínio lógico. Então é isso, eu acho que a inteligência artificial não vai apagar do ser humano, essa capacidade. Então, porque quando eu falo da gravidade, por exemplo, e Marcos, de repente a tecnologia, esse celular, vamos no celular, né? Na mão de uma criança é diferente de estar na mão de um adulto dentro de uma, sei lá, dentro do ensino médio superior, a pessoa que já tem mais cabeça, o cara vai mais agora na mão de uma criança, que eu acho que é meio perigoso. Mas enfim, eu vejo que até se matou a charada aí, porque a minha pergunta era a seguinte: se a inteligência artificial ela ultrapassa a inteligência humana, você acha que isso acontece, pode acontecer futuramente, ou você acha que... Acho que já ultrapassou. Já ultrapassou. Eles estão correndo atrás, né, Marcos? Estão correndo atrás, porque hoje você vê as versões novas da inteligência artificial que estão saindo, elas, tanto do Google, quanto do Facebook, quanto do ChatGPT, cada versão, e isso está acontecendo muito rápido, a gente dá salto de processamento de informação e complexidade ali neurológica da inteligência artificial, vamos dizer assim, a capacidade dela pensar sozinha, cada vez maior. Então isso passa, só que não passa a nossa capacidade de humano. Acho que é esse que é o X da questão. Eu estou falando do humano. Não, passa como humano, como raciocínio, sim. Mas, por exemplo, eu estava num evento de tecnologia, o maior do mundo em Portugal, chama Web Summit, que acontece em novembro. E lá, eles trouxeram esse exemplo, eu achei fantástico. Por exemplo, inteligência artificial, você vai criar uma arte baseado em DaVinci, usando elementos da Gucci, sabe? Pegou um elemento de moda com um grande renome, né? Uma das mentes mais brilhantes da história, pintor e inventor, né? E pediu e aí ela conseguiu replicar ali em poucos segundos o que o DaVinci faria com a Gucci numa obra de arte, sabe? Imagina, DaVinci, Gucci. Louca, uma coisa lá de trás, uma coisa. E na hora, assim,
bolsas, sapatos e tudo com a assinatura do Da Vinci e da Gucci. Só que aí pediram para a inteligência artificial represente numa arte para o Museu de Nova York, de arte moderna, o que mostra o lado mais sombrio e obscuro do ser humano com todas as suas complexidades. E ela criou ali várias artes, mas tudo baseado no processamento de muitas informações e unindo aquelas informações para criar algo novo. Aí chegaram e deram o mesmo desafio para um artista plástico de Nova York. E ele pegou, foi lá no metrô de Nova York, entrou dentro de um banheiro masculino, arrancou um mictório, que estava todo sujo. Imagina aquele mictório do metrô de Nova York, que é pior do que rodoviária. Metrô de Nova York tem rato passando, né? A gente acha que é limpinho só ele pegou um mictório todo sujo e levou lá para o Museu de Nova York e pregou esse mictório e todo mundo aplaudiu. Igual aquela arte com uma banana, não sei se vocês viram, que foi vendido agora. Você não vai querer me dizer que ele vendeu isso por milhões de dólares, né? Não, e é avaliado, igual a banana agora, que foi vendido por milhões de dólares. Uma banana com uma fita silver tape foi vendido por alguns milhões de dólares. Eu não tinha ciência disso. Por quê? O que ele quis dizer ali nesse ponto? A inteligência artificial conseguiu processar uma série de imagens ao mesmo tempo e entender o que seria o Da Vinci com a Gucci e propor ali design mais baseado no histórico, baseado no processamento dessas imagens. Uhum. Agora, quando se pediu para falar assim, traga esse lado do ser humano mais obscuro, que mostra, ele foi aonde? Ali nas entranhas do metrô de Nova York, pegar um mictório sujo e transformar isso numa obra de arte, mostrando a essência do ser humano no mais vil momento, assim, vamos dizer. Tanto lugar para mostrar a essência do ser humano, né? A inteligência artificial não conseguiu chegar nisso. Entendeu? Porque entra numa rede neurológica nossa de emoção. De trazer emoção. Então, eu fico imaginando isso, exatamente isso. A criação. A inteligência artificial, ela pega tudo que existe e te traduz por uma linguagem que possa te satisfazer. Eu queria saber se a inteligência artificial, no caso, não estou te perguntando, estou colocando uma hipótese, ela pudesse voltar há 500 anos atrás e criar o projeto do helicóptero, assim como Leonardo da Vinci criou. Aliás, por exemplo, hoje vende-se carros com câmbio CVT. Diz que é um câmbio mais moderno que tem, um câmbio automático. Você sabe quem que inventou o câmbio CVT? É um brasileiro. Né? Leonardo da Vinci. Quem inventou o câmbio automático é um brasileiro, né? O câmbio automático. Um de pacote de diferenciação. Qual a diferença que tem do CVT para o automático? É diferente. Não é o semi, não? Os dois são automáticos. Sim. Só que um tem um processo diferente de acoplamento de marcha com pacote, que é o câmbio automático, e o outro tem acoplamento por dois carretéis colocados de lados opostos, que vão crescendo a velocidade, a força e o torque, proporcional à rotação do motor. E o semi-automático? O semi-automático é um câmbio manual que tem um acoplamento hidráulico. É uma coisa intermediária, vamos dizer assim. Quer dizer, nós estamos saindo do nosso tempo, mas basicamente dizer, isso tudo é tecnologia, né? A inteligência artificial pode te explicar. A criação do helicóptero lá, por exemplo, né, do Leonardo da Vinci é uma coisa, a pintura, a Pietà. Isso dificilmente. Você consegue criar uma pintura com a inteligência artificial, mas pega, né, a Mona Lisa com todos os seus mistérios por trás, dificilmente a inteligência artificial consegue fazer aquilo. Vou dar um exemplo que acho que é um exemplo bom. Hoje uma inteligência artificial vai conseguir, já consegue, mas vai conseguir com dar mais diagnóstico de câncer de mama do que um médico. Isso é um fato, porque ela consegue pegar um processamento de uma ressonância magnética e comparar com milhões e milhões de exames e ser mais assertivo que um médico a olho nu. Mas ela não vai conseguir, talvez, acolher o paciente e dar a notícia e convencê-la a fazer o tratamento. Você está falando aí do lado humano da coisa. Mas o aprendizado ele é humano nesse sentido, né? Então, por exemplo, você dá ordem para a inteligência artificial, ela executar uma tarefa, a inteligência artificial, ela vai executar muito melhor que o ser humano, com certeza. Então não há disputa, conforme o Marquinhos falou.
Agora, ser o curador da inteligência artificial, que é o X da questão. Eu queria ver uma inteligência artificial tá aqui entrevistando você. Ela pode, mas vai ser uma entrevista fria. Mas não vai te olhar nos olhos. Exato. Seja bem-vindo. Não vai rir, não vai fazer uma graça no meio. Ô Marcos, então, quando eu falei da inteligência artificial ultrapassar o homem, né, eu devia ter usado uma palavra mais amena, vamos dizer assim. Eu quis falar, na verdade, também do controle, porque o homem tem controle sobre isso, né? Mais A ou menos. inteligência artificial pode até passar ele, mas Mais ou menos, ó. até agora ele não concordou nada com nada que eu falei. Não. Eu tentei. Há 4 anos atrás, eu estava na Califórnia, no Vale do Silício, dentro do Google. E o Google fez uma experiência de inteligência artificial Vocês estavam há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás fizeram uma experiência de inteligência artificial que em determinado momento as máquinas estavam conversando uma linguagem que elas mesmas criaram entre elas sem intervenção humana. Eles tiveram que desligar ela literalmente da tomada porque os engenheiros do Google ficaram com medo do que eles estavam conversando, porque eles não tinham controle nenhum. Era uma outra língua. Criaram uma linguagem que é entre as máquinas, sem intervenção do humano. Nossa. Então isso não é futuro. Uma outra língua que não era inglês, não era francês, não era português. Era em código. Só que ninguém sabia aquele código. As máquinas criaram. Então a gente já está porque Um código empírico que ninguém conseguia desvendar, como se fosse uma linguagem extraterrestre. hoje chama de inteligência generativa. Quer dizer, ela cria. E aí que o homem perdeu o controle. né? E está perdendo o controle. Está perdendo o Então controle. Ô Marquinhos, eu acho que isso é o futuro mesmo. Nós vamos falar sobre a Secretaria de Educação. Calma, Deixa só. calma. Eu ia falar, vamos lá para o prédio da Vamos voltar secretaria. pro foco, nós Vamos estamos voltar viajando. para o prédio novo. Nós né? vamos lá. Bom, só para encerrar aqui, voltando a falar aqui da Leve Educa, eu estava vendo que vocês estão em alguns países, são 5 milhões de estudantes. A gente tem, hoje atua no Brasil inteiro e tem alunos espalhados por quase 11 países. Então é uma solução digital de ensino profissionalizante e que a gente atende tanto empresas como pessoas físicas no mundo inteiro, onde a pessoa 100% para a educação. educação profissional. E você está dentro dessa empresa ainda, né? Você é um dos. Sim, eu sou fundador e o CEO dela. Muito bem, muito bem. Agora nós vamos lá então para. Inclusive vocês saíram em algumas revistas, né? Financial Times, Sim. a revista Exame. Né? Isso, a gente ganhou 3 anos consecutivos pela Exame como uma das empresas que mais cresce no Brasil, de todos os setores, das PMEs, com maior crescimento. E a gente tem um reconhecimento da Fundação Dom Cabral em ESG, em políticas sociais, porque a gente já trabalha com as ODSs da ONU, que é redução de desigualdade social, trabalho de qualidade e educação de qualidade. Então a gente foi reconhecido. E aí a gente teve a grata surpresa, agora em 22, o Financial Times fez um apanhado no mundo das principais iniciativas globais de redução de desigualdade, emprego de qualidade, e a gente foi mencionado lá também. Muito bem. Eu toquei nesse assunto só para dizer que essa empresa é nossa, né? De Poços de Caldas. É uma empresa sulfurosa. Isso é muito importante, né? Foi criada aqui com toda a mão de obra aqui, tecnologia feita aqui, então eu falo, é Embraer de Poços de Caldas, sabe? Bom, muito bom. Nesse sentido, na parte da educação. É porque quando eu te perguntei se ela atuava em todo o estado, coitado de mim, eu achei que era no estado, nós estamos falando de vários países. Como é que você leva essa plataforma para outros países em outras línguas? É tudo online e hoje a inteligência artificial Eu ia falar, Voltando. não vou fazer, é nossa amiga. Vou atrapalhar a conversa. Mas Porque a gente traduz os nossos conteúdos hoje, eles são traduzidos para inglês, espanhol e mais outros idiomas, tudo com a inteligência artificial. Tá, mas o X da questão não é nem mesmo o translator da língua, não. Como se chega, né? Como você... Não, os métodos que são diferentes. Sim. Tá? A forma de ensinar é diferente Sim. de um país para o outro. Você pega um país lá do Oriente Médio, tem uma forma de ensinar. Sim. A religião Sim. obriga que ele seja ensinado de uma forma diferente da nossa. Existe alguma dificuldade nisso? Não, tem alguns países que pedem alguma adaptação. Mas os nossos projetos acabam sendo o mesmo conteúdo que a gente produziu para o Brasil, é absorvido lá. É que, por exemplo, a gente faz muito bem segurança do trabalho. E aí, em outros países, temos outra legislação.
Aí Sim. não é tão aproveitado. Mas conteúdos universais, geralmente, Ecléticos. são ecléticos. Só para encerrar, que eu estava vendo hoje, só para dar uma descontraída, essas coisas de internet, você não tem o que fazer, estava mexendo aquilo ali. Apareceu uma moça, ela comprou, é Alexa, né, que chama? Alexa. Alex. Aqui Alex? deve ser outro nome, você sabe, É? né? Aqui qual é o nome? Acho que é Dalva, não é isso? Dalva? Não sei. Que hora que vai sair o Qual que é? cafezinho? Pra fazer cafezinho sai Alexia daquele- ou Alex? Alexia. Alexia. Muito E bem. aí, Marquinhos? E aí instalou no quarto do pai e da mãe. Uma senhorinha ali e o pai também. É. Uma média de 80. Ah, eu vi isso. Você viu isso aí? E aí, o senhorzinho sentado na cama e a mãe do lado. Ela falou, mãe, instalei aqui, né, e tal, papá. Vai ficar tudo muito mais fácil, né? Acho que a conversa foi mais ou menos essa, né, Marcos? Alexia, abre a janela tu. Abriu, a mãe dela falou, credo. Porque diz, meu Deus, o que é o fim disso, né? Aí ela falou assim, ela já foi saindo, né? E tal. Aí de repente falou, Alex, desliga a televisão. Ela falou, eu não vou dormir aqui não. Não foi isso? Ó, mas vamos fazer uma reflexão. É. Se chegasse há 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu te falar, só você vai ter um aparelho do tamanho da palma da sua mão, você vai assistir TV, você vai pedir comida, vai pedir um carro que vai te levar onde você quiser. Pois é. Você vai assistir filme, vai tirar foto, vai mandar para qualquer pessoa essa foto em tempo real no mundo. Provavelmente alguém falaria que você Tá ficando- estaria louco, né? Tinha uma grande chance de Outro dia eu comentei aqui, até que cheguei a comentar aqui, eu ficava pensando quando era moleque, eu vi um avião, falei, mas será que um dia todo mundo, cada um vai ter seu carro para voar e eu vou ter o meu? Igual os Jetsons. É? Igual os Jetsons. Não sei qual o nome que era na época, mas eu ficava... Você não viu aquele desenho animado? Ah, um Tinha- desenho. É. Então, eu ficava imaginando, falei, será que algum dia vai ter, cada um vai ter seu carro, né, pra família, assim, né? O meu carro, vou lá, e a coisa está acontecendo, né? Eu só tenho medo desse negócio aí, Marquinhos, porque hoje, andando pelas ruas, tem tanto barbeiro por aí, imagina voando. Nossa. Não tem sinal de trânsito. Mas o que o Marcos está falando é uma coisa assim, muito importante mesmo, porque eu acho que nós evoluímos de uma forma muito rápida até 50 anos atrás. De 50 anos para cá, a evolução foi rapidíssima. A evolução foi... Quase que diária, né? Nossa, Se foi você for assim, pegar, uma mudança, uma velocidade muito maior. Eu imagino que para frente a velocidade vai ser maior ainda. Esse é o ponto. a gente vai acelerando o tempo, né? 50 anos, hoje você faz basicamente a evolução de 50 anos em um ano. Sim. Hoje. A escala mudou. A escala mudou. E A vai escala- só acelerando. E a escala do tempo mudou. Se você observar bem, você vai ver que os dias parecem tão menores. Você tá Porque a mais sua conectado, velocidade é maior. É a consome velocidade. mais informação, tá mais conectado. Tá, o que acontece do outro lado do mundo, você fica sabendo Muito instantâneo. segundos. Ô, Daqui a Marcos, pouco nós vamos começar a saber antes de acontecer. vamos lá então no prédio novo da Secretaria Municipal de Educação, né? Já está ainda não, né? Semana que vem começa que a vem. mudança, vai todo o time pedagógico e administrativo, menos o atendimento ao usuário, né? Ali os pais, alunos, aí vai demorar mais uns 60 dias. Tá, e você nunca teve nessa área, assim, diariamente, como você vai estar agora na frente da educação do município, como nós, que é um município importante, né, Edil? Como é que você está vendo isso tudo, né? Como é que você vê o nosso ensino hoje aqui? A nossa estrutura física das escolas, tanto dentro da área urbana quanto da área rural? A gente, assim, em relação à educação, a gente tem um desafio global de educação e Poços não está fora disso. Sim. Tanto em linhas de conhecimento, hoje a gente entende que você tem que sim fazer a educação básica e bem feita, isso já é um desafio, mas cada vez adicionando mais informação, educação financeira, educação empreendedora, assim por diante. Mas a gente ainda tem que cumprir o básico. Poços tem uma complexidade, é uma cidade com quase 20 mil alunos no ensino municipal, 3.200 servidores na educação, quer dizer, metade da Quantos prefeitura. servidores? 3.200. É muita gente. É metade da prefeitura, né? Você vai gerir isso tudo. Sim. 65 unidades, são 50 creches e 25 escolas, mais os convênios e parcerias que você tem.
Isso tudo dentro de uma estrutura que hoje eu classifico que é uma estrutura que precisa evoluir muito, que precisa ser mais adequada aos tempos de hoje. Porque você tem uma complexidade de gestão, não só de pedagógica. Sempre tem que trazer para a educação alguém da pedagogia. Eu entendo que isso faz parte, mas eu falo que tem que revezar com alguém da gestão. Porque a complexidade hoje ela até é maior em gestão. E até é um pouco cruel, porque você afoga a pedagogia com temas de gestão. Né? Você está falando de transporte. Você tem uma malha, né? Nós temos dentro da educação uma malha de ônibus de atendimento, desde zona rural até a zona urbana, alimentação. Se a gente for quantas refeições se faz por dia só dentro da educação, impostos é maior que muita cidade aqui da região. Pedagógico. Eu não sei se eu estou adiantando muito essa pergunta, mas você tem ideia, né, ou número correto do que custa a educação para o nosso município? 320 milhões de reais por ano. Isso englobando tudo que você falou, transporte, alimentação e outras... Sim. E dá mais ou menos quanto? 20% do orçamento do município? 25%, 25%, por lei, né? 25%. Que é o valor que é mencionado na obrigação da lei, né? Postos gastam até um pouco mais, se eu não me engano, tá para fechar agora, deve vir acima de 27, 28 do orçamento, mas boa parte também vem do federal. O nosso orçamento chega a 3... Fundeb? É Fundeb. Fundeb. O nosso orçamento, qual é o orçamento hoje para o nosso município? De postos inteiro? Você não tem de cabeça? Deve ser um bi e meio, alguma coisa Olha, assim. até o Paulo Ney esteve aqui, esse ano mesmo, foi o primeiro programa do ano, ele disse que somando o DMA e DME chega a 1.800 bi. Tá. Mas se você tira o DMA e DME, vai dar mais ou menos esse valor que você está falando. 1.400 bi, né? 1.400, 1.500, por aí. Que é muito mais do que muitas outras cidades, inclusive com maior população do que Poços de Caldas. Pegar cidades, até as 4 grandes do sul de Minas, Poços tem um orçamento bem à frente, né, em relação à quantidade de valor mesmo. O que o Paulo Ney disse para a gente também, só para a gente juntar os dados, para a gente continuar a nossa linha de raciocínio, é que ele diz que Poços de Caldas hoje é a maior cidade do sul de Minas, isso não é novidade para ninguém. Mas que algumas cidades, assim como Pouso Alegre, têm uma tendência de passar em número populacional Poços de Caldas, mas não em números administrativos ou financeiros, por conta da grandiosidade que é Poços de Caldas. E outra coisa, a formatação de Poços de Caldas, ela permite isso, que não é tão industrial exclusivamente como outras cidades aqui da região. E outra coisa, Poços de Caldas também é uma cidade para a qual converge várias cidades circunvizinhas de Poços de Caldas, não só na educação, como na saúde também. Agora, é interessante também que Poços também exporta alunos, né, para outras cidades que vão fazer faculdade, fornece o transporte. Isso gera custo para a educação daqui, não é isso? A educação de competência do município é o ensino fundamental, infantil e fundamental. O colégio municipal tem o ensino médio, mas não é obrigação do município, sim por uma questão de anos, né, que isso foi prestado, e um colégio super importante municipal. Quando vai para o ensino já para o superior? Não, no ensino médio, aí é uma obrigação do Estado. E aí daí que se tem o município cuida exclusivamente do ensino infantil e fundamental. Isso acontece em qualquer município? Sim, é repartido dessa forma. O ensino infantil e fundamental é do município, com apoio do federal, né, em relação a custeio, e o ensino médio é do Estado. Para mim, o ensino médio tem umas distorções, né? Eu falei, tem escola do Estado que tem um ensino fundamental, mas o Estado está devolvendo essas escolas, devolvendo as grades que não são competência dela, e até o município vem assumindo isso. Isso é muita confusão na cabeça da gente, na cabeça do cidadão. Você sabia que você tem uma escola estadual e escola municipal, sim, transitando no mesmo ambiente ali. Só que dessas faixas diferentes. Vou dar um exemplo. Colégio estadual e o Davi Campista. Uma estadual, outra é municipal. Então, o Estado tem
a obrigação de cuidar das escolas, não só da parte física como pedagógica, assim como o município tem o dela. E não existe um ponto de cruzamento de obrigações? Não, de obrigações não, é que acontece que no passado isso foi mudando ao longo dos anos e acaba que o município tem, um exemplo do municipal que eu dei anteriormente, que tem ensino médio e tem escola do estado que tem fundamental, mas o estado já tomou uma decisão que o que não for da competência dele, ele não vai atuar. Aliás, o que ele tem de obrigação também nem sempre ele consegue alcançar todas as necessidades, não é verdade? Sim. Assim, quando você olha hoje vagas no geral, no ensino fundamental e médio, você não tem um déficit de vaga. A gente tem um déficit de vaga hoje na creche, aqui em Poços, que está sendo saneado, mas no ensino fundamental e médio a gente não tem muito esse problema. É mais discussão de competência, Deus, sabe? O Estado tomou essa decisão, tanto que está fazendo uma parceria com o município para assumir alguns alunos, e isso é feito a quatro mãos, não é nada imposto, mas é feito com cuidado. Assim. Marcos, quando eu estudei, eu fiz primário, ginásio, científico e curso superior, tá certo? Sim. Hoje não, é dividido de forma diferente. Até nono ano, Tá. São as nomenclaturas, a lógica é mais ou menos igual. Tá, então vou colocar aqui o primário como sendo o ensino fundamental, ok? Sim. O município fornece uniforme, material pedagógico também? Uniforme não, material Transporte, pedagógico uniforme, sim. material pedagógico. Eles ganham um vale. Aquele vale vale escolar. É o material escolar da prefeitura que eles Isso, falam. que aí tem as papelarias credenciadas e você retira lá nas papelarias credenciadas. Isso tudo, o custo é tudo 100% do município. Sim, o material pedagógico aí o material pedagógico é um misto, sabe? Tem material que você usa os materiais recomendados pelo MEC, da Base Nacional Curricular. Tem escolas que fazem um misto. Aqui em Poços tem um grande ponto, a gente não atua 100% como rede. As unidades, elas têm uma certa autonomia nesse sentido. A gente até vai caminhar um pouco diferente nesse ponto. A gente vai acabar trazendo mais essa visão de rede. Uhum. Então tem algumas escolas que adotam os livros recomendados pelo MEC, outras adotam outros materiais, e o aluno recebe o kit escolar do governo, sim. Não tem o uniforme, tênis, tem umas escolas que tem nesse sentido, a gente ainda não tem. O aluno, se ele quiser estudar na escola pública, ele pode, independente da condição financeira dele? Pode. A escola pública ela tem que ser Aliás, gratuita e universal. Isso devia Você ser... entende aonde foi a extensão da minha pergunta? Sim, sim. A escola pública tem que ser gratuita e universal. Independente de quem quer que seja, né? Claro que se todos hoje os alunos que estão na iniciativa privada resolverem do dia para a noite, Você não vai ter você vaga. não vai ter vaga, porque não está dimensionado para isso. Mas é obrigação do Ô, Marcos, município. quando você resolveu aceitar o convite para ir para a Secretaria de Educação, aí você chegou naturalmente, já tem o quê? Já tem 13 dias hoje, né? Completando 13 dias. Você já fez o levantamento, você já sabe qual é a prioridade do teu trabalho? Isso eu preciso chegar e resolver que não está legal? Sim. O Tem quê? várias prioridades, né? Uhum. Porque é complexo, é uma máquina complexa. Mas o que eu fiz e já conseguimos aprovação, o primeiro ponto foi mudar o organograma da Secretaria de Educação. Dentro da Lei 100, que baseia você não aumentar custo. Você pode alterar os cargos e funções desde que você não altere custo. Se for alterar custo, você tem que passar pela Câmara Municipal. Você fala de manusear um para aqui, outro É. para lá. Mudar o formato do organograma. Foi isso que você já fez isso? Já fiz, já foi aprovado e agora já está em vigência. Agora eu estou compondo os cargos as pessoas que vão compor esses cargos. Que aprova esse organograma se não precisa passar pela Câmara? Se sem custo, aí é a administração, o governo e a administração, né? É o secretário com o prefeito. É o secretário com o prefeito. Agora, se você for alterar custo ou destituir algo que rege a lei, você tem Até que para passar baixo, pela Câmara. você tem que passar pela aprovação da Câmara. Se você for reduzir Não, custo, para baixo não, mas você tem uma estrutura lá que você tem que manter. Então, você tem, assim, dentro da lei você consegue uma flexibilidade dentro da lei do que foi aprovado. Mas de que maneira você vai mexer nesse organograma sem nenhum custo, a custo zero? Usando o total do budget, né, do orçamento previsto para aquele custeio da Ah, tá. secretaria. Então, mas você tem um orçamento para isso. Tem orçamento. Ah, tá.
Então, basicamente, nesse caso aí, é só remanejamento, vamos dizer assim. Remanejamento. Troca de funções lineares dentro do organograma Exato. ou funcionais. Exato. Só que muda totalmente a vida da secretaria. Para mesmo? melhor. Para melhor. Vamos falar um pouquinho do plano de gestão. Você pode falar disso pra gente? Sim, do plano de... Nós desenvolvemos um plano de metas e objetivos para educação em pós, que vai desde zerar a fila das creches, e isso tem alguns pontos para mexer que são sensíveis, tá? Porque a gente tem hoje uma mudança. Hoje a vaga de creche é por zoneamento, quer dizer, perto da onde você mora. Essa lei mudou recentemente, em setembro do ano E é passado. justa, né? Uma lei justa, né? É justa. Só que você tem alunos ainda que estão na lei antiga, né? Que O escolheram... cara mora lá no bairro, no céu, mora na Vila Cruz e tem que levar a criança lá na Vila Nova, por exemplo. escolheram pelo lugar do trabalho no passado. Então tem Escolher pelo lugar, lugar do trabalho. Então tem esse ponto. E também tem um mito, tá? Que aquela unidade, aquela outra é melhor. E aí, não que não tenha unidade, mas é um critério hoje um pouco não tangível. É mais uma lenda urbana, sabe? E faz com que algumas unidades tenham uma superlotação. Superlotação que eu digo não é que está lotada a unidade, tem uma superlotação de fila, de espera, quer dizer, muitos pais querendo naquela unidade. Hoje nós temos quantas unidades aqui? Nós temos 50 creches e 25 escolas. É bastante. 75. É no total. bastante? 50 Sim, creches. sim, é o dobro. coisa. Se eu não me engano, é quase o dobro de Pouso Alegre. E mesmo assim nós temos de deficiência nesse sentido? De Creches, vaga? em vagas de creche, sim, mas estão sendo saneadas. Por quê? Tem creche para ser entregue e está pronta. Até amanhã eu vou fazer uma vistoria com o Damião em creche pronta. Já está construída, agora é só o mobiliário, entra em operação. Tem creches novas em orçamento e tem parceria público-privada com algumas unidades da educação privada. Eu acho muito legal isso. Essa parceria Tem muito parceria, já está em andamento. Então eu acredito que a gente zera as filas de creche. O que eu não vou conseguir? Zerar para aquela creche de escolha, porque isso é muito difícil, né? Só quero a creche A. Então, e aí a gente sabe que a gente descobriu alguns erros no processo, não da secretaria, mas a gente descobriu que acabava que tinha pais que queriam certas unidades e levavam um comprovante de endereço que não era real. Poxa vida, hein? Que pena. Que pena. E aí a gente vai alterar o processo agora para garantir, né, utilizando o dado em tempo real. Quer dizer, usar ali o consulta ao dado do DEMAI, do DME em tempo real para realmente ter a validade. Porque enquanto é o papel físico, infelizmente tem esse ponto, tá? Não são todos os pais que objetivam isso, mas virou uma prática em pós. Alterar o endereço para escolher a unidade que mais próxima. Mas o certo é que, bom, isso naturalmente vai ser consertado, né? Sim, vamos dizer assim. sim. E o fato de eu colocar o meu filho na creche perto da minha casa ou do meu trabalho, isso já está concretizado, já está fechado. O certo é colocar perto da sua casa hoje, no zoneamento da sua Certo casa. é perto de casa e não perto do trabalho. Ou do trabalho. É errado por perto do trabalho e justificar esse motivo? É que antes era assim, hoje mudou a lei para o zoneamento ser perto. Porque se você pensar, faz muito mais lógica ser perto da casa. Sim. Você não deslocar com a criança. E nem todas as mães trabalham, todos os pais têm ocupação full time ou durante o dia. Mas se não tem ocupação, melhor ficar perto de casa. De qualquer jeito, eu acho que a lógica de ficar perto de casa é a melhor. É melhor. E tem hora que a gente vê a exceção da exceção da exceção. Uma criança que está fazendo um tratamento específico, que precisa... Aí a gente trata isso dentro da lei, do que a lei permite. Mas para a gente ter isonomia, a gente tem que seguir a lei na risca, né? Ô Marcos, quando você falou aí de uma criança num tratamento especial, né? Vamos falar do deficiente. Como é que vai funcionar para essa criança? Tá. Em relação à vaga ou em relação ao plano nosso? Aí, em relação a tudo. Tá. Né? A vaga, ao plano. Tá, só para vocês entenderem, no novo organograma, antes a diretoria pedagógica, que era uma só e cuidava de tudo, agora foi fracionada. Então eu tenho uma diretoria infantil, uma para ensino fundamental, uma para ensino especial e um para ensino integral. Esse para ensino especial foi criado agora. Foi criado agora. Que é essa criança especial?
que aí entra inclusão, entra tanto neurodivergente, aí você está falando de autismo, dislexia, locomoção, de tudo. e aí depois entra também locomoção, deficiência auditiva, visual, e também entra também dos temas de inclusão no geral. Tá? Então, Esses todos entram em inclusão. entra em inclusão. E aí esse líder dessa área vai cuidar de todas as políticas de inclusão, que passa muito por treinamento. Porque recentemente teve a contratação de vários assistentes terapêuticos, mas que precisam ainda passar por treinamento, porque eles que fazem esse papel de acompanhamento junto. Então tem uma série de políticas que precisam ser desenvolvidas nesse sentido, da inclusão também. E todas as creches hoje estão preparadas para essa adaptação de locomoção, de acessibilidade, creches e escolas, ou há muito por fazer ainda? Entendeu? Tem muito a fazer, né? Porque a gente tem creches com estruturas fantásticas, e aí tem creches em imóveis alugados que talvez foram adaptados. Claro, todas as adaptações, elas servem para atender esse público. Mas é muito diferente do imóvel que é construído, igual a gente está agora, com unidades que estão sendo entregues agora, que foram pensadas e não adaptadas. E não adaptadas. Pensado para atender. Exato. Né? Então, dentro do nosso plano, provavelmente alguns imóveis que a gente entende que não atende mais essas necessidades, eles vão ser substituídos. Porque temos imóveis que são da prefeitura e temos imóveis alugados. Os imóveis alugados, dentro do prazo contratual, eu posso trocar. E trocar por algo melhor e que tem estrutura melhor. Então, esse é um dos nossos planos, até para melhorar. Você pega bairro que acabou tendo uma creche aqui, outra muito próximo, e ficou tipo 2, 3 unidades mais restritas, e você poderia ter uma grande unidade que atendesse a todos ali. Que atendesse a todos com uma estrutura mais parruda, vamos Inclusive, dizer assim. Iria custar menos para o município, porque né? você unifica os profissionais que vão trabalhar lá, ganha uma série de coisa. Quando nós falamos aqui de ensino, não só nas creches, mas também nas escolas, eu falei da zona rural, né? Hoje a prefeitura ela tem você até citou aí, né? Ônibus e tal, para fazer esse transporte. Como é que funciona isso? Sim, hoje tem um ônibus nas unidades rurais. Isso é super bem atendido. 2 pontos que eu avaliei recentemente é a alimentação do ensino fundamental. Ela até foi terceirizada e tem uma nota de satisfação muito alta. E o transporte também. Até as empresas que atendem não tem nem... Eu fui fazer levantamento de reclamação, não tem reclamação basicamente em relação a isso. Então, estamos bem atendidos nesses pontos. Esses ônibus, carros, são tudo da prefeitura ou são terceirizados? Tem ônibus próprios, tá? Que fazem algumas linhas, mas a maioria, principalmente zona rural, é terceirizada. Muito bom. Eu acho interessante também, juntando-se a todos esses aspectos, eu vou falar uma coisa aqui, talvez que pouca gente pare para pensar. As condições das pistas, né, das estradas para a zona rural também é muito importante e é uma função da prefeitura dar a oportunidade à criança ir e voltar à escola. E isso é muito importante. Nós temos um grande secretário de obras, que é o Damião, e que tem feito um bom trabalho. Esse elogio para ele não é só meu, é de todo mundo, foi por várias pessoas. Aliás, precisamos dele aqui. Damião, queremos você aqui no Café com Manteiga. E que eu acho interessante também, porque a Secretaria da Educação também tem essa indicação de prioridade nessas estradas rurais, é isso? Eu falo, o Damião é um grande parceiro, tudo que a gente pede pro Damião, a gente enche a paciência do Damião, fica no pé dele mesmo, porque a educação, ela tem 65 unidades. Imagina a manutenção de 65 unidades. Agora, em época de chuva, chove, dá goteira, destelha, coisa que a gente passa em casa, né? Hidráulica, elétrica. Ainda mais unidade fechada que fica nas férias. Então, até o Damião está fazendo uma força-tarefa agora para o volta às aulas em unidades que tiveram problema de vazamento e tal, nessas chuvas, ele está fazendo toda a manutenção e recuperação. Mas a Secretaria de Educação, eu acho que é uma das poucas que movimenta quase todas as secretarias. Porque movimenta obras, movimenta administração, porque tem departamento pessoal, tudo que está envolvido, assistência social, saúde. O Dr. Fred está sendo um grande parceiro, porque a gente já está discutindo uma série de pautas. Por exemplo, o tema do abuso sexual é um tema que tem que estar dentro da sala de aula, né? No aspecto de... Hoje a gente sabe que tem crianças que muitas vezes elas são abusadas até pelos próprios cuidadores
E a escola é a fonte de denúncia, é onde se percebe, né? Porque você tem uma berçarista que troca a fralda de uma criança e consegue ver ali alguma marca, algum item. Então já tem um fluxo, inclusive, junto com a Santa Casa, no qual é feito toda ali a avaliação, né? Se houve ou não algum abuso, e depois a assistência social também é acionada. Então, a educação mexe muito com Esporte também? esporte, basicamente todos, né? Todos têm uma influência direta ou indiretamente. Mesmo porque o Paulo disse aqui, o Paulo Ney, Segurança. quando o Marquinhos perguntou para ele qual era a prioridade dele, ele foi muito taxativo em dizer educação, não foi isso? Então, quer dizer, eu acho que a educação é a base de tudo. Sim. E, lógico, sendo base de tudo, ela tem, lógico, na sua abrangência, todos os serviços da Prefeitura Municipal, da ação pública municipal, né? Pensa assim, uma criança, se ela não alimentar direito na escola, muitas vezes é a alimentação que ela vai ter de qualidade na escola. Então, se ela não alimenta direito, vai impactar a saúde, que vai impactar o posto de saúde. Se você tem uma criança que tem vulnerabilidade social e você não atua, provavelmente aquela criança vai para uma situação de rua ou situações piores, isso vai gerar um problema lá no futuro. Então, tudo começa ali, né? É que o Brasil ainda leva muito pouco a sério a educação. Se a gente olhar o nível de desenvolvimento global, por que Suíça é desenvolvido, Finlândia é desenvolvido, está muito atrelado à educação, e principalmente educação infantil. Eu até diria até o seguinte, sabe, Marcos? Quantos anos tem o Brasil? De verdade ou de mentira? De verdade. 500 e pouco de descobrimento e de... Tá. O que acontece? Ele foi teoricamente descoberto em 1500, que não é uma verdade. Foi descoberto em 1498. 498? Isso que eu falo que é de verdade ou de mentira. Mas Então, você está brigando por causa de quantos anos, Gideu? Desculpa. Por causa de quantos anos você está? Não, eu não estou brigando, não é pela quantidade de anos, mas sim pela veracidade dos fatos. Tá bom. Tem uma discussão grande sobre esse tema. Porque ele foi descoberto do Duarte Pereira 2 anos antes, quando ele veio e retratou para o rei de Portugal e mandou Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral era um diplomata e não um navegador. Então ele já veio com marco de posse. E o Maurício, o Brasil já tinha sido navegador descoberto. também, que é o Maurício de Nassau. Agora, né? quando ele chegou aqui, já não existiam os índios. Isso que eu falo, de verdade Já ou de existiu os mentira, índios, já estava descoberto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... A verdade é 1498, é isso? Mas o que eu quero, não quero aqui ensinar isso para você, mas eu estou contando um fato verídico. Agora, o que acontece? O que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil tem por volta de 500 anos, vamos colocar dessa forma. E você chega nesses países da Europa, tem 1.500 anos, 2.000 anos. Tem países que têm idade antes de Cristo. Então, quer dizer, o Brasil é jovem ainda em relação a alguns outros países que têm uma educação como princípio, um país que tem igualdade social como princípio, mas o fato é que também existem os erros políticos que não promovem um desenvolvimento, que o país é rico. Sim. Não promove um desenvolvimento suficientemente, num ritmo muito maior do que poderia ser. Você pega Estados Unidos, Canadá como exemplo. Né? Os Estados Unidos é mais alto que o Brasil. Nos Estados Unidos, a escola pública infantil é mais requisitada que a escola. E a gente se perdeu em um momento. Eu lembro muito do meu pai falando. Meu pai falava, nossa, quando eu era, na época dele de estudante, na década de 50, 60, a escola pública era melhor que a escola privada. Tinha isso bastante. A gente se perdeu em algum momento. Eu acho que se focou muito em ensino superior, não que não é importante, mas focou muito em ensino superior, esqueceu do ensino infantil nos últimos 20, 30 anos. Acho que não é um governo específico, uma sucessão de erros de governos. Perfeitamente. Eu acho isso interessante que você está falando, porque eu sou a prova viva disso. Eu estudei em escola pública quando criança, primário, pré-primário, né? Ginásio, fiz na escola pública. Mas não era um colégio, não era militar? Não, colégio público, até que eu entrei para o colégio, pro colégio militar. Tiradentes da Polícia Militar. Tá? Aí é outra história, que de lá me encaminhou para outro lado, e não quis ser militar. Mas o que é interessante é isso, você dizer que há uns tempos atrás, com seus pais, nossos pais, eles tinham uma escola pública de altíssima qualidade, não que não tenhamos hoje, mas era o caminho. Né? Agora, hoje é lógico que existem as escolas particulares que oferecem ensino de altíssimo padrão de qualidade. Tá? Aqui em Poços mesmo nós temos escolas excepcionais,
no ensino privado. E, lógico, os pais que decidem qual escola que vão matricular os seus filhos e qual caminho que eles pretendem seguir. Você está falando da formação da criança nos Estados Unidos. Meu neto mora nos Estados Unidos. Meu filho mora lá. E meu neto está fazendo a escola pública lá. Tá, ele entra às 7 da manhã, sai às 5 da tarde. E isso é normal num país assim como os Estados Unidos. É normal quando países assim como a Finlândia, a Suíça, que você citou. Né? E a gente faz comparações, Marcos, não é assim para denegrir ou apontar erros, mas sim tomar como parâmetro. A gente tem que seguir os bons exemplos. Sim. Ideu, eu estou surpreendido positivamente com o nível tanto dos colaboradores da secretaria, os servidores, como das escolas. Eu estou entrevistando diretoras de escolas, não estou falando isso para puxar saco, mas assim, gente apaixonada pela educação e muitas vezes até tirando dinheiro ali do bolso para poder fazer uma ação rápida ali com as crianças, até nem fica dependendo só das ações do governo não, sabe? Então, isso, eu brinquei com eles esses dias. Eu falei, sabe, você assistiu a série do Senna na primeira temporada? Que ele tá... Ainda não assisti não, porque eu já sei o final. Na primeira temporada ele tá na Toleman. Então o Senna já era super talentoso, um campeão de várias Fórmulas 2, Fórmula 3, né? E ele entra pra Fórmula 1 na pior escuderia que podia ter. E ele já era um excelente piloto. E ele sofre ali naquele ano, fica nas últimas posições. Só que tem uma corrida de Mônaco que chove e o Senna mostra todo o talento dele, mesmo num carro ruim. Eu falo que os professores aqui, os berçaristas, são Sennas, pessoas muito talentosas. Isso é muito importante. O que é ruim é o carro. O que é o carro? É a estrutura. Por quê? Foi feita uma estrutura ao longo dos anos que foi deixando muito pesado a máquina, que foi deixando muito pesada a burocracia. Né? Hoje um gestor de escola pública ele tem que fazer uma série de processos burocráticos no dia a dia que demandam o tempo dele. Né? Muitas vezes a gente não trabalhou em rede. Não é uma crítica, tá? Eu acho que cada secretário que passou, ele foi deixando o seu legado. Isso é igual eu. Quando eu saí, alguém vai falar, o Marcos fez isso de bom e não evoluiu isso. Mas hoje eu acho que eles merecem um carro melhor. O que é o carro melhor? Uma máquina mais leve, mais eficiente, mais ágil, mais digital. Hoje tem muito processo dentro da secretaria em papel. Não precisa, gente. Então na era digital. E acaba ficando burocrático. Burocrático. Custo alto e moroso, né? Moroso. Então isso é ruim para todo mundo. É ruim para o pai, para o aluno, mas é ruim também para o servidor de educação. Bom, você falou aí uma coisa interessante a respeito desse seriado do Senna, que eu acho interessante. Eu falei que eu não assisti ainda todo, porque eu já sei basicamente a história do Senna. A gente acompanhou a vida do Senna. E eu sempre disse que entre o primeiro lugar e o segundo, às vezes é fração de milésimo de segundo. É a diferença entre o Senna e o Alain Prost. É a diferença de milésimo de segundo. Mas faz a diferença entre o primeiro lugar e o primeiro entre os últimos. Essa é a diferença. E quando você enxerga o professor como Senna, eu acho que é um respeito do secretário para o servidor que trabalha na Secretaria de Educação. Isso é muito importante, esse respeito, essa observação e essa nomenclatura paralela que você traça, que eu acho muito importante isso. Aliás, todos os secretários têm que olhar para os servidores dessa forma, como Senna. Sim. Ayrton Senna. Exatamente. Cada um é Ayrton Senna. São campeões. São campeões. São campeões. E eu falo assim, e são mais do que campeões, porque você correr num carro que não é o melhor, você precisa dar mais esforço, que é o que acontece. Nosso servidor, ele dá mais esforço. Vou dar um exemplo, tá? Vou levar pedrada desse meu exemplo. O prédio hoje que a gente vai mudar, sim, dá uma condição boa de trabalho para o servidor. O prédio novo, o centro administrativo. O atual prédio, não. O atual prédio hoje da Secretaria de Educação, ele não propicia o melhor desempenho. Porque ele foi adaptado. Porque ele foi adaptado, tá há muitos anos ali, foi mudando. Então, foi mudando a tecnologia, foi requerendo mais tomadas, mais cabeamento. Mais texto. Mais texto. A famosa gambiarra, né? Então, que era o que tinha na mão também, né? Mais filtro de linha, etc. Mas não o é só Sérgio isso. falou isso muito. Hoje eu convivendo, né? Eu
concordo muito Você com o assina Sérgio. embaixo. O Sérgio falava assim, depois de 140 e tantos anos, a gente... Quantos anos tem? 150. 150 e poucos anos. 152. 152 anos, pela primeira vez vai ter sua casa. E a gente vai dar condição de trabalho digna para aquele que quer trabalhar realmente. que quer executar o trabalho. É verdade, nem compara, assim, é anos-luz, né? Eu falo que é como se eu tivesse saído do prédio, vamos dizer assim, dos anos 80 para a sede do Google agora, Só sabe? uma diferença nisso, né, É. Marcos? Que muda-se a parte de gestão Sim. da secretaria. É. Logicamente que as escolas continuam do jeito que estavam. Sim. A não ser que talvez com um olhar bem diferenciado Mas ó, de estarmos em 2025. a gente mudou o organograma, que vai dar muito mais agilidade na secretaria e resolver problemas antigos. Mudamos a secretaria de local para um prédio muito mais Que não é adaptado, foi feito para tal. para isso, com todas as secretarias em todos os andares. Eu quero falar com obras, eu desço o andar e estou na sala do Damião. Isso Então o interfone ali interno também é mais fácil. mas tem hora que você precisa sentar, discutir eu tô um dizendo projeto. assim, É um né? elevador, né? Quer dizer, para que pinga-pinga, né? De vai para uma secretaria. Pega um carro, vai lá na secretaria. Tudo isso acho que vai dando ali agilidade para a máquina pública. Então, o Paulo está com uma oportunidade única e trouxe gente muito boa agora. E eu faço um testemunho aqui, sem puxar saco também, mas é impressionante. Todo dia o gabinete está parando de trabalhar 9, 10 horas da noite. Né? Tem dia que eu fico com o Paulo até 1 hora da manhã no celular. Então tá um pessoal com garra, com vontade mesmo de fazer. Eu tive conversando no sábado com a tua adjunta, como é que ela chama? A Dévore. Como é que é? Dévore. Dévore. Nome francês. Né? E ela tá com sangue nos olhos, viu? Sim. Mas isso Ela que você é de carreira, funcionário de Sim, carreira, tem né? 13 anos de secretaria. Mas isso que você falou, eu vou interpretar de uma forma talvez mais simples, até para eu poder entender. Quando você diz que nós já falamos sobre isso, mas não estou voltando ao assunto, só estou encurtando basicamente o entendimento. Quando você fala que mudou o organograma, isso quer dizer que lá na ponta da linha, para falar com o secretário, às vezes não precisa nem do secretário, a decisão do secretário. Exato. Ela é filtrada aqui. Mas dá mais É o que a autonomia. empresa privada faz. Exato. É isso? O que você tem que fazer? Empoderar. A interpretação que tá Exato, tá certíssimo. Você tem que empoderar a liderança, dar autonomia. E é isso que a gente está fazendo nesse novo organograma. E rapidez nas tomadas de decisões. Exato. Ô, seu Marcos, tem um outro assunto aqui, que é a evasão escolar. Você já teve dando uma olhada nisso? O que você pretende com isso? Se é que você já fez o levantamento. Sim. A gente vai fazer agora, no começo do ano, um diagnóstico com todos os números da secretaria, tá? Então não tem os números exatos de cada ponto, tem do relatório de transição só, tá? Mas evasão escolar, ela existe, né? E ela tem diferente, zona rural, dependendo é maior que a zona urbana, em épocas de safra, de colheita. Então tem esse detalhe. E na zona urbana vem muito pela uma falta ali da criança ali ou da família acreditar na educação como uma ferramenta transformadora, né? Então, hoje, a criança tem transporte, a criança tem alimentação, é mais uma questão de conscientização da família, da importância e também da adaptação do aprendizado. Algumas crianças têm evasão porque não estão sentindo uma evolução. Mas É mais os nesse pais hoje estão bem mais amadurecidos nesse sentido. Sim. Né? É porque antes tinha muito dificuldade, assim, tem evasão porque não tem transporte. Tem evasão porque não tem escola. Hoje não é o problema. Unidades a gente tem e transporte e alimentação. Às vezes tem evasão por descuido, até por ignorância dos pais. Né? Tem. Aí é um trabalho educacional com os pais. Mas há a obrigação também, né, Marcos? Dos pais colocarem os filhos na escola. Hoje é lei, né? Lei. Sim. Mas eu falo assim, a evasão que já foi mais grave no passado e hoje é menos, mas ela acontece nesses momentos, né? Principalmente nas famílias que têm vulnerabilidade social. Aí entra a assistência social. Aí entra assistência social, né? E assim por diante. Então é um problema. Existe ainda, né? Menos grave que no passado. E antes era por falta de infra, né? Não cheguei, não tem um ônibus para isso. Hoje não tem esse problema. Hoje não temos, né? Então é mais por uma questão de consciência ou uma vida ali que os pais estão numa situação difícil, né? Ou tem alguma dependência química. E aí os filhos estão muitas vezes ali até sem lar, né? Marcos, lar fixo. Tem um outro assunto que não é, vamos dizer, não é pertinente ao caso do ensino nosso aqui, porque vai até o ensino fundamental, né? Sim.
Mas eu queria saber a tua opinião com relação a cotas. Para faculdade, para colégio particular. Como é que você vê esse negócio? Como é que você vê esse sistema de cota? O sistema de cota, eu acho que ele é necessário, porque a gente tem um déficit de gerações e gerações de problemas sociais que a gente teve. Principalmente lá no final do período de escravidão, isso gerou uma marginalização que refletiu. É muito simples, eu faço essa reflexão. Esse dia estava eu e minha esposa num hotel bom lá em Campos do Jordão. E se você olha, a maioria das pessoas que estavam no hotel, elas são brancos, tirando quem estava trabalhando no hotel. Então a gente vive um gap social ocasionado por etnia e por outros temas, né? Isso é um fato, né? E a gente não percebe porque muitas vezes nós, como pessoas brancas, não percebemos porque a gente não é o nosso problema. É muito fácil falar que não existe quando a gente não vive aquilo. Então eu acho que o modelo de cota ele é bem sucedido, mas como uma correção histórica. Agora, o que é o certo, na minha opinião? Corrigir desde lá da infância a inclusão desde a infância, porque aí vai chegar uma hora que todos tiveram a mesma oportunidade. Né? Exatamente. Que todos tiveram. Exatamente. O problema é que não foi corrigido. E aí, quando chega na faculdade, principalmente, né, quando você vai ter o acesso à universidade, né, aquele jovem preto da periferia, ele não teve um acesso a uma educação boa e não tem como concorrer com um jovem que estudou numa escola privada de excelência. Então, mas agora eu conheço um filho de médico que estudou no Davi Campista. Sim. Depois ele foi para o Colégio Municipal. O Ildeu é um engenheiro. O Ildeu hoje, ele trabalha na televisão, no rádio. E ele estudou no colégio público. E eu estudei no colégio público. Entendeu? Então eu acho que até mais de uma estrutura familiar do que outras coisas. Porque se você tem uma estrutura familiar boa, o colégio, teu pai faz você estudar onde você tiver que estudar. Mas a gente tem que olhar o histórico também. Estrutura familiar, né? Não só estrutura familiar. Pensa assim, ó, a maioria da população brasileira é de pretos e pardos. Isso é um fato, né? E predominante de mulheres. Quando você chega em cargo de liderança de empresa, não é isso. Não era para ser o reflexo disso, né? Eu concordo, como diz o outro, em parte, né? Mesmo porque também existem algumas profissões específicas que, independente de caber num sexo ou no outro, elas são mais procuradas, mais exercidas, até talvez por força bruta ou por habilidade intelectual, por algum tipo de recomendação de seleção. Mas estou falando em cargo de liderança. Vamos pegar cargo de liderança. A gente não tem essa realidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos médicos pretos e pardos te atenderam na vida? Há de se pensar. É simples. Agora, eu não estou dizendo que cota é a melhor solução. Eu acho que ela é uma solução que resolve para resolver um gap histórico. O correto é você ter igualdade desde a infância e assim por diante. É que tem muita gente que usa isso daí para fazer política só, na verdade. Mas aí... O grande problema é esse. Mas eu acho assim, tudo tem lados bons e ruins, né? E tudo você pode tentar alterar. Mas eu acho que é uma questão de dado mesmo. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco de dados. A gente também tem que olhar exemplos dos grandes presidentes dos Estados Unidos, foi o Barack Obama. Sim. Tá? Então, a gente tem que olhar por esse lado também. E nós não estamos falando de um país africano, não. Nós estamos falando de um país que é a maior potência do mundo. O maior PIB do mundo ainda é os Estados Unidos, com 28 trilhões de PIB. Depois que vem a China com 18 trilhões. Então, quer dizer, nós estamos falando de potência exponencial no nosso referencial mundial. Mas é um assunto para outra entrevista. Eu acho que foi muito importante essa pergunta do Marquinhos para você, em que se pese que você, como entrevistado, Marcos, você devolveu a pergunta para a gente. Eu fiz essa pergunta justamente porque você é CEO de uma empresa que trabalha com tecnologia, inteligência artificial,
que é, como é que chama lá? Leve Educa. E meu filho trabalha nessa área também, e embora se trabalhe muito, mas é uma empresa humanizada, né? Com uma outra cabeça, uma outra direção, né? Talvez porque as pessoas, né, dessa área são pessoas mais novas, né? E por isso eu te fiz essa pergunta nesse sentido aqui, por você gerir uma empresa dessa, e hoje você está diante de uma secretaria, não vou chamar de complicada, mas uma secretaria bem complexa e pesada. Pesada, né? Você vai gerir quantas pessoas tem ali que você falou? Aluno quase 20 mil, 18 mil e pouco, e servidores 3.200. E mais as dores de cabeça que tá para resolver. Soma servidor e soma aluno da Escola Pública de Poços, e municipal é maior que muita cidade aqui da região. Verdade. Roteiros, né? Caldas. Em uma cidade circunvizinhas tem a população menor. É isso. O que é isso? A gente tem só em alunos e servidores. Ô Marcos, você quer falar de algo mais que nós não comentamos? Nós não tenhamos abordado. Não, tranquilo. Acho que o ponto eu peço, né, para quem estiver assistindo a gente, que confie no nosso trabalho, dê tempo ao tempo, porque todas as mudanças elas não são do dia para a noite, e muitas vezes as mudanças elas vão causar um problema temporário. Igual quando a gente está reformando uma casa, né? Já morou numa casa que você está reformando? Tá quebrando o banheiro e você dormindo. Construção não acaba nunca, né? É o começo do infinito. Eu valorizo muito o que foi criado até agora, querendo ou não, a gente tem uma realidade de impostos muito melhor do que a média nacional, isso é um fato. Nós já tivemos excelentes secretários de educação. Exatamente. Existem referências, né? Isso, então a gente vem construindo. O que eu acredito só que eu vou trazer uma visão um pouco mais ágil, mais tecnológica, mais inclusiva. São outras épocas. É isso, acho que é isso. Até porque, pelo que a gente tem visto aí, e até comentários, é que essa gestão do Paulo está trazendo muita gente nova para a secretaria, né? Isso é muito importante, que são pessoas que estão vivendo a realidade de hoje, as pessoas que estão vivendo, vamos dizer, a tecnologia hoje, né? E nós precisamos e com sangue no olho para trabalhar, né? Eu acho que é isso que você precisa, de pessoas, gente nova, gente que chega para ajudar a resolver a parada e tocar para frente. Sim. Então nós desejamos para você e para a Débora, que é a sua adjunta, né? Isso. Que vocês tenham bastante sorte, porque se vocês tiverem sorte, a sorte maior vai ser nossa, né? Sim. Vamos precisar, tá? Marcos, vamos precisar. Nessa primeira entrevista que nós fizemos de uma série que faremos com você durante o período, nós não te trouxemos para cobrar mesmo porque você assumiu agora, você sentou na cadeira agora. Então, quer dizer, nós trouxemos para te apresentar ao nosso público telespectador e as plataformas digitais, que o Marquinhos vai depois enumerá-las todas, para te apresentar para a população, te apresentar para as pessoas, como novo secretário de Educação, a responsabilidade que você está assumindo e principalmente o desafio que você trouxe para você, que é você sair da zona de conforto e assumir a função de secretário municipal de uma das pastas, se não a mais importante do município. E de uma cidade exigente como é a nossa, né? Sim. Poços de Caldas, né? Um município exigente. Eu falo lá o seguinte, né? Sem menosprezar ninguém que né, fez carreira no público. Mas quando o Paulo fez esse convite para quem é da iniciativa privada, foi basicamente uma doação de tempo que a gente está fazendo, né? Com o único objetivo, deixar um legado. Eu falo assim, errar a gente vai errar, vai acertar algumas coisas e tal, mas o objetivo é que no extrato final, o suco dessa laranja tem que ser realmente doce, não pode ser amargo, não pode ser um suco de limão, né? Tem que ser um suco doce que a gente olha daqui a 4 anos e fala, nossa, temos um patamar acima na educação e também nos outros setores, acho que é isso. E deitar a cabeça depois com aquela sensação do dever cumprido. Todas as noites, a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Exatamente, é isso. É isso. Deixa eu pegar aqui os nossos patrocinadores. Precisamos faturar, né, Marquinhos? Precisamos faturar. Aí, ó. Dinheiro na mão, os boletos pagos. Sabe o que é isso? Esse é o empréstimo no cartão de crédito da Banesini. Você leva o seu cartão de crédito, no limite do seu cartão, você vai levantar o dinheiro que você precisa, né? Você, por exemplo, tem um limite de R$ 3.500 e você precisa de R$ 1.500 agora.
Então, no limite, você levanta os 1.500 que você precisa e ele vai para a sua conta no ato, através de Pix, coisa de menos de 5 minutos, né? Pix hoje leva 1 minuto. Ou você tem os boletos pagos, você soma lá IPTU, IPVA, algo mais que você tem que pagar, deu, exemplo lá, deu R$2.000, o meu limite é de 4, você paga, a Marezine paga os R$2.000, depois você vai pagar isso em até 21 parcelas, viu? É muito importante você saber disso, porque todo mundo se aperta uma hora ali e a Marezine está aí pronta para te ajudar sempre. Um outro detalhe é o seguinte, você está com um imóvel para você fechar negócio, seja ele qual for, a Marezine financia para você a partir de 10%, viu? O imóvel custa 250 mil, eu tenho 10%, R$25 mil. A Marezine financia para você o que está faltando, entendeu? Ou seja, os 90% restante. Tá bom? Então, você procurando a Marezine, você tem dinheiro na mão, rápido, sem a menor burocracia. Tá bom? Anota aí, importante você anotar o telefone, 3721-9022, você vai obter todas as informações, com tudo que você precisar, o saque do fundo de garantia, o empréstimo no cartão de crédito, o financiamento, né, tanto do seu carro quanto do seu imóvel, do refinanciamento também. O Marezine tem várias modalidades de empréstimo para você, tá? Na rua Minas Gerais, número 660, em frente à prefeitura, né, que daqui a uns dias está saindo ali, né? Nós vamos ter que falar em frente ao antigo prédio da prefeitura. O conservatório municipal. Em frente ao conservatório municipal. Então precisou, está na mão, está na Marezine, tá? E o pão de queijo Xodó de Minas. O pão de queijo tem na slogan, o melhor pão de queijo do Brasil. É uma grande verdade. Você, quando ele estiver bem quentinho, você abre e você vai notar que puxa ali um queijo. Aí você nota que é queijo de verdade, não é essência. Por isso, ele não dá aquele enjoo quando você come ali 2, 3 pãezinhos de queijo. Aí você já começa a notar que parece que já... Mas não está usando um queijo de verdade, é a essência. E aí só tem o cheiro, mas não tem o gosto, não tem o sabor do queijo, tá? O café Caldense, um café de 60 anos de mercado, que tem também a torra clara, que não vai mascarar nada. A torra clara e a média clara, que te mostra o verdadeiro café Caldense, com cheiro, gosto e o sabor do puro e verdadeiro café, que você vai encontrar tanto o pão de queijo Xodó de Minas quanto o café Caldense no mercado aí que você compra. Caso não tenha, compra lá do seu gerente lá do supermercado. E lembrar você que tanto o pão de queijo Xodó de Minas quanto o café Caldense você encontra também no mercado municipal, na entrada principal, tá? E na rua Junqueiras ali, em frente ao Banco Itaú, ao lado do edifício Malchita, ao lado da Câmara Municipal, você encontra ali, como é que chama lá, Edu? Café Beduíno. Café Beduíno você vai encontrar lá, tá bom? E é isso. Marcos, mais uma vez, muito obrigado por vir aqui bater esse papo com a gente. Mais uma vez, sorte para você, para a David, para todos que esses quantos funcionários, quantos colaboradores, 3.200 colaboradores, né, que estão junto com você e que todas as crianças tenham realmente esse local 100% para estudar, e é isso que nós esperamos para o nosso município, né, Edgar? Exatamente, foi uma ótima entrevista, eu achei que foi muito educativa, vamos dizer assim, e quero te parabenizar por ter aceitado esse desafio, conforme eu disse antes. Não é um desafio comum, não. Aliás, é um desafio muito grande que eu acredito que você tem capacidade, potencial para cumprir essa missão. Quero aproveitar, Marquinhos, para convidar quem está nos assistindo para assistir o Especial Turismo Viajar o Mundo e o Brasil conosco. E viagem é educação e cultura também. Sábados às 8 horas, às quartas às 8 horas da noite também, na TV Postos. Espero que vocês nos acompanhem nessas aventuras. E no Especial Turismo, você sabe, a gente se encontra aqui. Muito bem, fechamos então. Lembrar você que nós estamos em todas as plataformas, YouTube, Instagram, Deezer, que é mais gente aqui, Spotify, e por aí você bater o Café com Manteiga Podcast, então você vai achar esse episódio. Como é que nós falamos, né, meu Deus? Esperamos que o próximo seja tão bom quanto esse, né? A gente sempre tem a expectativa que a gente possa fazer melhor quanto mais, para você que está nos assistindo. Mas cada entrevista que nós temos aqui, a gente se surpreende com a qualidade dos nossos entrevistados, a quantidade de informações precisas e principalmente educacionais para você que está nos acompanhando. Eu te agradeço por isso, Marcos.
Muito obrigado, um grande abraço. Quando precisarem aí de a gente debater sobre esse tema, estou disponível. Tá bom, e nós vamos voltar na próxima quinta-feira, queira Deus que sim, você daí e nós daqui do Café com Manteiga com mais um episódio, tá? Um grande abraço para você, fica em paz, vai na fé e a gente se fala até lá.